O autismo tem cura? Como a reencarnação pode explicar as diferenças no autismo e no compromisso dos pais? Com vocês. Vamos lá. Hoje, o autismo é um fenômeno razoavelmente recente na nossa sociedade e nós estamos com uma vasta gama de manifestações tratadas todas como autismo, e elas são bem diferentes entre si. Elas estão hoje tratadas como autismo pela dificuldade de interação social que esses indivíduos possuem, mas eles podem ter comportamentos completamente diferentes. Então, eu não posso dizer que, obrigatoriamente, todas as pessoas que são portadoras de autismo são espíritos comprometidos com a lei. Eu posso ter pessoas que são consideradas como autistas porque são grandes gênios que estão entre nós. Né? Aqui nós temos vários personagens da história que estão sendo conceituados como gênios, mas eles não estão hoje encarnados. Mas pelos comportamentos que têm, deduz-se que eles tenham sido autistas pelo comportamento deles. E são pessoas incríveis que deixaram um contributo muito grande para a humanidade. E temos pessoas chamadas de autistas, que são pessoas que têm uma baixíssima interação com o meio externo, possuem movimentos muito repetitivos, não apresentam uma facilidade nem para a oralidade, nem para falar. Então, está tudo dentro da mesma cesta, tratado como se fosse uma coisa só. Muito provavelmente, num tempo não muito distante, nós deveremos ter aí uma revisão disso, em que a pessoa vai conseguir dar uma melhor classificação para esse fenômeno, que foi reclassificado várias vezes. Então, veja só, você pergunta se ele tem cura. Depende do que você considera cura, porque muitos deles não justifica você pensar em cura, porque são pessoas extremamente capazes, com hiperfoco. Você vai curar do quê? Que eles não estão doentes, é a característica da personalidade deles. Então, você tem hoje pessoas da nossa sociedade hoje que são até pessoas bastante destacadas, que são chamadas de autistas, mas essas pessoas não têm assim, muito o que dizer de cura. Talvez seja para os casos mais complicados, de suporte 2 e 3, em que você tem uma interação menor com o meio ambiente, com o meio externo. Nesses casos, o que a ciência nos diz é que o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, algumas áreas do cérebro elas estariam como que apagadas. Quando você faz o eletroencefalograma da pessoa, quando faz ressonância magnética e tal, você vai para ver a atividade cerebral, certas áreas do cérebro não estão ativadas. O segredo seria conseguir ativar essas áreas. Eu vi recentemente um material de uns cientistas falando que haviam conseguido melhorar a atividade cerebral. Se conseguir isso, a gente pode, de repente, até acionar essas áreas da parte relacional que estejam menos irrigadas ali, menos desenvolvidas, para os casos de suporte mais leve. Os casos de suporte mais elevado, vai ser mais difícil que a gente consiga isso. Mas a grande questão é nós, na verdade, entendermos que esse processo ele é muito diferente de pessoa para pessoa. Um filho autista aqui é totalmente diferente de um filho autista ali. Então, não dá para colocar tudo numa condição única. Eles poderão ter cura? Depende. Tem coisas que não é para curar, porque eles já estão, na verdade, numa condição assim destacada dentro da sociedade, não tem o que curar. E com relação àqueles que possam ter mais dificuldade, aí teria que ser uma revisão da irrigação
desses pontos para que eles voltassem a funcionar. Vamos aguardar o que é que a ciência nos reserva para o futuro em termos das terapias para esse pessoal. Tá tudo muito novo, a gente tem pouca informação ainda sobre isso. E aí você faz uma segunda pergunta, o que é que a doutrina espírita considera sobre a questão do autismo? Aí eu volto a dizer, depende, porque eu tenho casos de autismo de intelectualidade extremamente desenvolvida, gênios são chamados de autistas, e tenho outros que estão no reverso dessa medalha. Então, qual é a causa? Depende. Se for de um gênio, não é uma questão de débito, é uma questão de ser um espírito que, de repente, não se adapta numa sociedade que tem os desequilíbrios que a gente tem, então ele prefere se recolher. Ele não tem, na verdade, uma necessidade de ter um atendimento, algo nesse sentido, que seria um espírito com uma condição mais destacada. Agora, para os casos em que você percebe uma pouca interação do autista com o mundo, a gente vai entender ali processos expiatórios, né? Que são os casos em que você tem uma baixa interatividade. Muitas situações podem justificar isso, mas a literatura aponta muitas causas. Eu tenho pessoas que na encarnação anterior tiveram algum tipo de conduta de desinteresse pela vida, que podem gerar esse tipo de situação. Pessoas envolvidas em graves processos de drogadição, que nascem com algum tipo de sequela. Indivíduos que ficaram profundamente sequelados em função de guerras, de violências, e que se fecharam em si mesmos e que estão num processo de rejeição da sociedade. Nós temos indivíduos que estão num processo de recomposição do perispírito. Existe uma singularidade dentro das possibilidades do mundo espiritual, e existem alguns companheiros que eles ficaram tão fechados dentro de si mesmos, tão isolados dentro das suas próprias condições, que eles se desinteressaram do mundo externo. Então, precisam de muitas encarnações para voltar ao seu processo natural de interação. E esses indivíduos, não vou dizer todos, mas mais uma das causas, que estão no seu processo de reerguimento, aonde, na verdade, todos nós estamos num grande trabalho de cura de todos nós. Todos nós somos enfermos e estamos num trabalho de cura. Sem som. Então, né, Lahá, respostas sobre se o autismo tem cura depende da visão nossa. Se nós pensarmos numa visão estreita de cura nessa encarnação agora, de tomar um remédio, fazer o tratamento e curar, até onde se sabe, porque a melhor pessoa para responder isso seria um psiquiatra, alguém da área e não nós, mas até onde se sabe não tem. Tá com autismo, tá aqui o medicamento, tá aqui o tratamento. Não. Existem terapias diversas, estímulos diversos, mas ainda não, e é possível que se encontre um dia. Mas se você estiver perguntando a nível espiritual para que o espiritismo te responda, sim, é evidente. Todo transtorno, toda limitação física, emocional, mental é provisória. O natural é que nós tenhamos a nossa saúde espiritual. Então, qualquer drama que nós trouxermos e que se expresse em forma de algum transtorno, ele é provisório enquanto esse drama íntimo estiver em nós. Quando eu aprender a trabalhar isso, eu vou conseguir vencer. Mas a pessoa autista não vai aprender. Nós estamos falando a nível espiritual. Então, essas almas, elas vão retornar para o mundo espiritual, vão continuar o seu tratamento de autorrecuperação emocional, psicológica, tratamento do corpo, do perispírito, do corpo espiritual, vão renascer de novo, talvez muito melhores, vão retornar novamente à pátria espiritual, até que renascem bem, porque se curaram dos dramas que traziam, que se refletiram com um transtorno
cujo nome a gente acaba dando o nome para eles aqui na Terra, tá? No sentido de espírito imortal, sim, todos nós nos curaremos dos nossos dramas, aprenderemos a amar finalmente, e aí nenhum transtorno nos pega. E o compromisso dos pais, gente, claro, ninguém é pai sem compromisso. Mas não vamos colocar compromisso como expiação. Eu garanto para vocês, a maioria dos pais, o maior compromisso, o maior vínculo é o vínculo de amor que esses pais têm com a criança que eles recebem com autismo.